A endocardite bacteriana é uma afecção da face interna do coração. Então veja que na face interna é onde se implantam as válvulas cardíacas, que são em número de 4. Nós temos do lado direito a válvula pulmonar e a válvula pulmonar e a tricúspide. Do lado esquerdo, nós temos a mitral e a aórtica. Elas são as responsáveis por direcionar o sangue por dentro do coração. E quando se tem uma inflamação dessas válvulas, e a principal causa é bacteriana, pode levar a uma situação que é a endocardite infecciosa bacteriana, que tem alta mortalidade e morbidade. Só para se ter uma ideia, o tratamento antibiótico de uma endocardite bacteriana, simples, sem nenhuma complicação, é aproximadamente de 4 semanas de antibiótico venoso. Mas é uma condição de alta morbidade porque tem risco de levar a uma disfunção da válvula e consequente insuficiência cardíaca, ou até mesmo as vegetações e os êmbolos que são formados na válvula por conta dessa infecção levar à embolização para o sistema. Então, isso pode afetar o sistema nervoso central, dando um acidente vascular cerebral, por exemplo. No Brasil, a principal causa de doença valvar é a febre reumática. O indivíduo que no passado foi afetado por essa doença pode ter uma sequela na válvula e, quando submetido a um procedimento dentário, tem um risco aumentado de febre de endocardite. E no Brasil, onde nós convivemos com uma população carente de assistência, as afecções periodônticas e as endodônticas, elas têm uma proeminência maior do que em países que não são em países que são desenvolvidos. O profissional que atua na área da odontologia deve ficar atento a uma boa anamnese, como qualquer profissional da área da saúde. Mas, em especial, eu trago aqui 3 pontos que são importantes para o manuseio desse paciente, para o manejo desse paciente. Então, o paciente cardiopata, ele faz uso de diversas medicações. Então, pergunte quais medicações ele usa. Confira se existe um risco aumentado de sangramento pelo uso dessas medicações. Então, nós temos, para esse tipo de paciente, a terapia antitrombótica, que é feita através de 2 classes farmacológicas. Nós temos antiagregantes plaquetários, e daí entra a aspirina, e outros exemplos são clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. E existe um outro mecanismo que é através da estratégia anticoagulante. Então, o Marevan, o Xarelto, Pradaxa, Eliquis, são anticoagulantes, cada um com seu mecanismo diferente. Esses pacientes que fazem uso dessa terapia antitrombótica têm um risco aumentado de sangramento. Por isso, em sendo submetido a procedimentos odontológicos, fique atento para se ter um bom controle do sangramento através de estratégias de hemostasia. Um outro ponto que é importante é quanto ao risco de endocardite infecciosa. Então, na anamnese, questione ao paciente se ele tem alguma doença cardíaca com foco em doenças valvares. Indivíduos que já fizeram troca de válvula, que já fizeram cirurgia para correção de cardiopatia congênita, principalmente se a cardiopatia congênita é do tipo cianogênica ou foi do tipo cianogênica, esses pacientes têm um risco aumentado de endocardite infecciosa, por isso eles devem fazer uso de antibiótico profilaxia antes do procedimento odontológico. E um terceiro ponto é, já que os indivíduos cardiopatas têm outras comorbidades associadas, confira se a diabetes está bem controlada, conferindo o nível de glicemia e hemoglobina glicada no último exame que ele fez. Lembrando que a diabetes descompensada dificulta a cicatrização. Um outro ponto é hipertensão. O indivíduo está em uso correto das medicações, está com efetivo controle da hipertensão. Se por acaso a hipertensão está no estágio evoluído e esse indivíduo tem insuficiência cardíaca, confira se nos últimos tempos ele vem com essa comorbidade controlada. Então, esse indivíduo não pode estar sentindo dificuldade de respirar aos mínimos esforços, ele vai escovar os dentes, toma banho, tem dificuldade de respirar, isso é um sinal de que a insuficiência cardíaca não está bem controlada. Se ele tiver obstrução coronariana, ele for um portador de doença arterial coronariana, ele não pode vir sentindo dor torácica aos esforços. Se essas comorbidades não tiverem controladas, é aconselhável que ele procure o seu médico para, se controlando as doenças, aí sim faça um procedimento odontológico seguro. A ansiedade nos pacientes que vão ser submetidos a um procedimento dentário é mais do que natural, principalmente devido à apreensão. O que é isso? É a incerteza do futuro.
Então, o indivíduo se pergunta, será que eu vou sentir dor durante o procedimento? Será que eu vou ter angústia quando ouvir o som, os ruídos dos aparelhos odontológicos? Será que eu, por ser portador de uma cardiopatia, eu sou frágil, eu vou ter uma predisposição a complicações? Esses são os pontos que leva a uma ansiedade. E a ansiedade desencadeada durante um procedimento odontológico pode descompensar a cardiopatia do indivíduo, principalmente pelo aumento dos níveis pressóricos, e isso leva a um desbalanço, um descontrole na fisiologia do coração. Por isso, o que eu recomendo é quando o dentista tiver o contato no pré-operatório do paciente, explique para ele tudo o que vai acontecer durante o procedimento. Por mais que seja coisas que na nossa visão de profissional é absolutamente natural, não deixe de informá-lo, porque vai facilitar o entendimento do procedimento e isso vai amenizar a ansiedade, tanto antes, quanto durante, quanto depois do procedimento odontológico. Com efeitos adversos dos antipertensivos, nós temos a hiperplasia gengival, a xerostomia e úlceras em cavidade oral. Então, a hiperplasia é provocada pelos bloqueadores de canal de cálcio, que tem como objetivo vasodilatar. Como exemplo, nós temos amlodipino, nifedipino, diltiazem, verapamil. Outro efeito adverso é a xerostomia, a boca seca, que acontece no uso de medicamentos de ação inibitória adrenérgica de mecanismo central. Então, temos como exemplo o metildopa, que é um antipertensivo muito comum a ser utilizado em gestantes, já que tem um menor poder teratogênico. A xerostomia leva a complicações, como vocês bem sabem, odontológicas. E uma outra complicação é úlceras em cavidade oral. Como exemplo, nós temos o ácido acetil salicílico, que para indivíduos portadores de alguma síndrome demencial, a dificuldade de deglutir pode fazer com que o comprimido do ácido acetil salicílico permaneça na cavidade oral e isso lesione a mucosa, levando à formação de úlceras. Essas são as principais medicações que têm como efeitos adversos afecções na boca. Os anestésicos locais são fundamentais para determinados procedimentos odontológicos. E a associação da lidocaína com a epinefrina é o que tem sido mais utilizado no mundo todo. Mas a lidocaína ela tem propriedades arritmogênicas. E a epinefrina é um potente vasoconstrictor que pode levar a aumento expressivo da pressão arterial. Então nós temos esses dois medos de arritmia e de aumento dos níveis tensionais. Mas é possível se utilizar até 3 ampolas daquela lidocaína com vasoconstrictor de 5 ml, naquela proporção de lidocaína de 2%, e a epinefrina na proporção de 1 para 1000, com uma certa segurança. É preciso se fazer um cálculo baseado no peso para saber qual é o limite da dose que eu vou usar para o paciente. Mas do ponto de vista geral, para o adulto, até 3 ampolas da lidocaína, cada uma de 5 ml, é bem tolerado por procedimento para o paciente por dia. Existe um risco ainda maior se o indivíduo fizer, se o dentista fizer o procedimento com a lidocaína sem o vasoconstrictor, já que a lidocaína tem o poder de vasodilatar e levar uma absorção para o sistema maior dessa lidocaína. É recomendado, hoje em dia, apesar desse medo, que é mais do que natural, de proarritmia e altos níveis descontrole da hipertensão, ainda assim é recomendado que se faça uso do anestésico com vasoconstrictor. E isso se aplica para qualquer tipo de cardiopatia, seja um indivíduo hipertenso, portador de insuficiência cardíaca. Notando que é muito importante que esse indivíduo, quando vai ser submetido ao procedimento dentário, ele esteja com suas comorbidades controladas. Então, a hipertensão, a diabetes, insuficiência cardíaca, doença coronariana, todas devem estar bem controladas. E com isso, teremos segurança no uso dessas medicações anestésicas com vasoconstrictores. A aferição da pressão arterial ela deve ser cuidadosa antes do procedimento. Porque se não ficar atento à técnica correta, a gente pode sobreestimar a real pressão arterial do indivíduo. Portanto, a gente deve conferir se o manguito é do tamanho apropriado para o paciente. Se ele não tomou café nos últimos 30 minutos, não fez exercício nos últimos 30 minutos, está de bexiga vazia, porque cada um desses itens podem levar
a pressão arterial. E o indivíduo que estiver com uma pressão arterial acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio, antes do procedimento, nós deveríamos aguardar para iniciar o procedimento. E aí o recomendado é que o profissional da saúde tranquilize o paciente, oriente o que aconteceu e que repita a aferição da pressão arterial periodicamente. E atingindo níveis inferiores a esses, aí sim ele pode ser submetido ao procedimento, já que altos níveis de pressões pode aumentar o risco de sangramento e também o descontrole da doença cardíaca durante o procedimento dentário. Para aqueles pacientes que foram submetidos a um procedimento cardíaco, e dentre eles a angioplastia, ou cirurgia de revascularização do miocárdio, ou troca de válvula aórtica, é recomendado que esses indivíduos não sejam submetidos a procedimentos eletivos. Diante de uma emergência, não há o que se questionar e se faz necessário o procedimento. E a recomendação é baseada no fato de que o indivíduo que sofreu um infarto e que foi submetido a uma angioplastia ou uma cirurgia de revascularização, eles devem fazer uso de medicamentos para evitar um novo infarto. E essas medicações, elas aumentam o risco de sangramento. Além disso, existe um intervalo de tempo para que o organismo se adapte após o infarto. E com isso o coração volte a ter o seu funcionamento adequado após a injúria. Então, a suspensão inadvertida dessas medicações que evitam o infarto pode provocar, obviamente, um infarto. Por isso, é necessário que se tenha a avaliação do cardiologista antes de ser submetido a esse procedimento dentário. O principal cuidado que o dentista precisa ter ao prescrever medicamentos para cardiopata é que os cardiopatas fazem uso de muitas medicações e o risco de interação medicamentosa é muito alta. Portanto, tenha sempre no seu consultório uma tabelinha para que você possa guiar a sua conduta terapêutica. Existem aplicativos também no celular ou no computador que a gente seleciona as medicações que o paciente está em uso e aquela que eu vou prescrever para identificar potenciais interações medicamentosas. Mas eu vou listar duas que são muito importantes. Antes de se fazer uma cirurgia odontológica num paciente que tem doença valvar, é recomendado o uso de antibiótico 30 a 60 minutos antes para a profilaxia de endocardite bacteriana. Esses antibióticos podem interferir na ação do Marevan, que é um anticoagulante muito comumente utilizado em pacientes com doenças valvares, principalmente naqueles com próteses mecânicas. Então isso é bem documentado. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que, por mais que se tenha interferência, é que não se faça uma mudança na dose desse anticoagulante, desde que ele seja tomado em dose única, como habitualmente é em condições de antibiótico profilaxia. Um outro ponto importante é que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm uma interação com medicamentos diuréticos, principalmente aqueles tiazídicos, e com medicamentos antipertensivos que atuem no sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo com que haja um descontrole da hipertensão e descompensação da sua doença de base. Por isso, o uso de antibióticos e anti-inflamatórios deve ser cauteloso em pacientes cardiopatas.